aula de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta que eu citei na aula anterior, que chama-se perdas e ganhos. Qual é a ideia de perdas e ganhos? É você entender o que você perde e o que você ganha ao utilizar essa ferramenta. Por exemplo, para que serve essa ferramenta? Tomar decisões. Estou dentro de um relacionamento, mas essa relação ela é um pouco abusiva, ela é uma relação que me faz sentir oprimido, mas por outro lado eu não consigo sair dessa relação, não consigo ter essa expansão de consciência por algum motivo. Então essa ferramenta nos ajuda porque ela expande mais a consciência. Quero sair de um trabalho e começar um outro. Quero comprar um carro, comprar uma casa, quero empreender. Não importa o que você decide. Seja qual for a sua decisão, a ferramenta te ajudará a tomar a decisão de uma forma um pouco mais consciente e coerente. Veja bem, mesmo que ela seja uma decisão emocional, quando você consegue utilizar essa ferramenta, ou ao utilizar a ferramenta, ela possibilita que você tenha muito mais domínio, que você saiba fazer aquilo com mais facilidade. E por que isso? Porque o conjunto da ferramenta é o seguinte: ela tem o quadrante, ela tem 4 quadrantes, né? Ou seja, lá dentro da ferramenta que você vai ter na sua apostila de trabalho, atuando como coach, personal, professional ou ainda como self-coach, você vai ter a ferramenta. Então dentro da ferramenta você vai descrever o que você perde ao buscar aquele objetivo. Eu quero começar a namorar, né? Estou aí rolando um climinha com uma menina, com um menino, e de repente decido que vou começar a namorar agora. Bom, veja bem que serve então também para dentro do coach de relacionamento, né? Então, para você ter ali aquela formação como coach de relacionamento, você também consegue utilizar essa ferramenta. Então você pode botar lá: objetivo, entrar numa relação, começar a namorar. Suponhamos que seja esse o objetivo, legal? Se você escrever o seu objetivo lá, diz começar um namoro. Posteriormente, você vai anotar o seguinte: o que você perde ao começar o namoro. Perco o relacionamento com os amigos. Perco liberdade. Perco possibilidade de encontrar outra pessoa. Você vai anotar tudo que você perde com aquilo. Quando você anota todas essas perdas que você tem com aquilo, você começa a identificar o que faz sentido destas perdas, o que faz sentido que você perde, né, ao ter aquilo. Depois que você anotou tudo que você perde, do outro lado, você anota o que você ganha. Só que essa ferramenta, para ela funcionar legal, é importante, quando você vai aplicar isso com o seu coach, você não vai apresentar dentro de uma apostila. Então você vai extrair o documento, que ele está em PDF ali, você pode extrair o documento. Então você extrai só essa folha. O que você vai fazer? Você vai dobrar a folha para ficar aparecendo para o seu coach apenas perco com, ganho com. Você vai dobrar a folha. Dobrou a folha e apresenta para ele, ele só preenche perco com e ganho com. Você já vai entender por quê. Então você vai observar o que você ganha, o que o coach ganha ao fazer aquilo. Pensando nesse exemplo do relacionamento, o que eu ganho tendo um namorado, né? Entrando nesse namoro, começando a namorar sério. Exemplo, eu ganho segurança. Exemplo, eu ganho estabilidade. Exemplo, eu ganho parceria, um parceiro. Eu ganho saúde, de repente a pessoa está saindo de noite, está bebendo, etc e tal. Bom, cada indivíduo vai perceber o que ganha, de acordo com o seu porquê, né? Com o seu objetivo. Eu quero comprar um carro. O que eu ganho? O que eu perco? O que eu ganho? Perco meu investimento, que eu tive que usar para botar ali. O que eu ganho com esse investimento? Ganho mais conforto, ganho mais reconhecimento da sociedade, ganho mais satisfação pessoal e assim por diante, ok? Ganho mais velocidade, que o carro tem mais velocidade, ou mais economia, ou mais, sei lá, o que você ganha. Agora, está dobrado ali, né? Do outro lado, com ele virado, eu vou colocar perco 100. Olha, interessante, ó. Perco com, ganho com. Do outro lado, perco 100, ganho 100. Então, o que eu perco sem ter isso? Ou seja, então você entendeu que na parte de cima, você vai dobrar e você na parte de cima vai ofertar para o seu coach, para ele preencher perco com, ganho com. Depois, o que eu perco sem ter aquilo? Então, se eu optei por entrar nessa relação e eu perco ao ter essa relação, por exemplo, eu perco
entrando na relação eu perco liberdade, tá? Ou eu perco amigos, tá? Eu perco relacionamento com os amigos. Agora, o que eu perco sem ter isso? Só que não é antagônico, não é exatamente a mesma coisa que o de cima. É o que eu perco sem ter isso. Por exemplo, eu perco de me sentir mais amado, de me sentir pertencente a uma família. Então não é um antagônico ao outro. O perco sem é o que eu perco ao não ter aquilo. Não é a mesma coisa que eu perco, que eu ganho com. É antagônico. Ou seja, eu tenho um movimento aqui daquilo que eu perco sem ter isso. Então como é que você faz para identificar essa parte de baixo? Você se imagina tendo aquilo, exemplo do relacionamento. Você se imagina tendo, essa parte é muito importante, tá? Você se imagina tendo o relacionamento e logo em seguida você identifica como é agora que você teve tudo aquilo, você não tem mais. Então, algumas pessoas pensam, mas é a mesma coisa que é o que eu ganho, perco sem é o que eu ganho com. Exemplo, eu entro num relacionamento, eu ganho com um relacionamento estabilidade. Tá? Então eu perco sem ter isso a estabilidade. Não, talvez seja. Mas você só vai saber disso se colocando naquela situação. Então você se imagina lá. E agora você começa a perder tudo que você tem ali dentro. Entende? Então como é que você começa a perder aquilo que você conquistou? Então a forma de você fazer o perco sem é se projetar para aquilo e ver agora que você tinha e não tem mais o que você está perdendo. Essa é a tese. Legal? O ganho sem é a mesma tese de projeção. Só que eu me projetei lá, verifiquei eu fazendo aquilo e depois identifiquei tudo que eu ganho sem ter aquilo. Tipo, fui lá, daí eu disse, cara, mas estou me sentindo meio oprimido ali. Então, como é que eu me sinto? Felicidade, velho. Na moral, eu gosto de estar sozinho, vou me sentir, não estou afim disso. Você se coloca lá, pensa, eu não estou mais lá, e o que eu ganho ao não estar mais lá? Entende? Se porventura, veja bem que para mim, não é muito fácil eu pensar o que eu ganho sem estar numa relação. Primeiro, porque a relação que eu estou é satisfatória. Segundo, porque eu gosto de estar dentro de relacionamentos. Característica minha em relação ao relacionamento. Então já não é tão fácil. Se eu pegar uma pessoa que não gosta de estar tanto em relações e assim por diante, talvez essa pessoa tenha mais facilidade em entrar no processo. Entende? E quanto mais você pensa o que você ganha sem ter aquilo, o que você perde tendo aquilo, mais você percebe que você não quer isso. Então, esse é o conceito que a gente tem da ferramenta. Para que ela serve então? Para fazer você tomar decisões. Você vai tomar uma decisão da sua vida. Você vai definir coisas da vida. Então, essa ferramenta serve para te ajudar a tomar decisões e definir como você vai fazer isso. Ou seja, definir qual é a melhor decisão. E depois ainda tem dentro da ferramenta, que na nossa próxima aula a gente vai fazer, sobre como você pode, usando a ferramenta, identificar a melhor forma de, depois de tomar a decisão, como você faz os comportamentos e como você, então, define a preventiva dos seus comportamentos. A ferramenta é muito mágica, porque você faz preventivas para a decisão que você tomou. Então a ferramenta te ajuda a tomar consciência do que você perde, do que você ganha quando toma uma decisão. Uma decisão sempre tem perdas e ganhos. Sempre você perde quando toma uma decisão. Faz sentido? Só que, vamos lá, 80-20, ideal. Tomei uma decisão, 20% de perda, 80% de ganho. O ideal. Mas às vezes não, às vezes é 60-50, 60-40. 55-45. Nossa, já começa a ficar mais arriscado, né? Então, quer dizer, você tem que ter preventivas muito grandes. Nossa próxima aula eu vou falar sobre como você vai preencher os quadrantes e depois
que você tomar a decisão como ter as preventivas. Então, a próxima aula vamos falar muito sobre como aplicar ela na prática. Então, primeiro, você entendeu claramente o conceito de perdas e ganhos. Cada vez que você toma uma decisão na sua vida, você tem perdas. É indiscutível. Agora, por que ainda assim as pessoas decidem por algo? Porque ela ganha mais do que perde. Uma pessoa decide por algo porque ganha mais do que perde. Porque muitas pessoas se arrependem depois que tomam uma decisão. Porque na prática não mensurou o que ia perder. Depois que ela tomou a decisão, ela se dá conta que ela perdeu mais do que ganhava. Ou ainda, porque não sabia lidar com aquelas perdas. Uma pessoa termina uma relação, usando aí o exemplo de relacionamento, e ela volta atrás. Por que isso acontece? Por que alguém volta atrás do seu relacionamento? Definitivamente porque ela não mensurou o que ia perder ou não sabia lidar com aquela sensação, aquele sentimento da perda. O fato de ela não ter descoberto como lidar com aquilo fez com que ela resolvesse tapar aquele buraco que ficou, trazendo aquela pessoa de volta para a relação. Uma pessoa que termina o relacionamento e volta, quer dizer que ela ama essa pessoa? Quer dizer que ela não consegue viver sem aquela pessoa? Não, não quer dizer. Pode ser? Pode. Pode ser que ela foi precipitada, impulsiva e terminou, e depois ela volte para a relação e essa relação seja maravilhosa, e as pessoas casem, tenham filhos e construam uma família magnífica. Pode. Mas infelizmente não é o mais comum. Inclusive, digo-se de passagem, o mais comum é que a pessoa volta para tapar buraco, para tapar o furo emocional, a lacuna que é constituída pelo próprio indivíduo por suas crenças emocionais. Então, veja bem, eu estou aqui acentuando a questão das relações porque é uma coisa muito comum, mas para tudo essa ferramenta serve. Seja para comprar uma casa, tomar uma decisão de um trabalho, você vai lá, se emociona com aquele trabalho, troca, começa um novo trabalho e depois começa a se dar conta do buraco que está ali. Tem um buraco lá, você não fechou esse buraco, você não criou essas preventivas. O fato de você não ter criado a preventiva faz com que você tenha feito a ação muito precipitada ou que você tenha feito uma ação equívoca. Talvez seja um desejo seu, mas talvez não agora, talvez mais adiante, ou talvez precise preparar para que isso aconteça. Essa ferramenta ela serve para todos esses contextos, ela te prepara para tudo isso, para que você tome a decisão a mais assertiva e crie a preventiva para se resguardar em relação ao que pode dar errado em relação a essa tomada de decisão. Legal?